Fala galera, eu sou a Cariana Cruz, a gente vai começar mais um podcast Proseando aqui na TV Vincere e eu tô com dois convidados especiais. Gente, olhem só, vocês podem assistir esse podcast pela TV Vincere, @TV Vincere, pelo streaming ou pelo YouTube, por onde ficar mais confortável pra você, tá? Eu tô com dois convidados aqui especiais, gente. Olhem só, eu tô com o Major Miquelo e eu estou com um jornalista que é o Ribas. Né? Vamos dar um oi pra galera aí. Oi, gente. Bom dia. Então, gente, olha só. Vamos começar aqui com o Major Miquelo, né? Que tá na frente policial militar, né, Major? E conta pra gente como que foi essa sua carreira, como que é a sua carreira na Polícia Militar, como que você ingressou. Conta um pouquinho pra gente conhecer o Major Miquelo atrás desse cargo, né? Eu entrei na Polícia Militar em 1998. Eu estava tentando vestibular para medicina, que tinha nada a ver com polícia. Aí um dia eu fui fazer a inscrição no vestibular, era o último dia. Meu pai tinha me dado 2 notas de 50, a inscrição era R$50. Ele falou, se você perder uma, você tem a outra. Que é o último dia. Cheguei lá, uma pessoa me parou no caminho e falou assim, por que você não tenta o concurso do Exército? É que pela UNB, aí, o concurso do Exército, aí ele foi explicando, eu fui me interessando e acabei me inscrevendo no concurso da Polícia Militar, pensando que era o concurso do Exército. E aí... você se inscreveu no concurso da mulher, achando que era do Exército? Porque eu não queria medicina também, porque quem queria medicina era o meu pai. É o seu pai. Eu queria, na verdade, odontologia, e ele queria que eu fizesse medicina. Eu acabei fazendo o concurso da Polícia Militar. Quando eu descobri que era a Polícia Militar, eu não conhecia nada da Polícia Militar, né? E aí eu fui passar a conhecer e eu falei, não vou entrar, vou continuar estudando, porque eu não conhecia nada. Só que eu contei para um amigo meu que tinha passado esse concurso, um amigo meu, eu nem sabia, mas ele era da Polícia Militar, era um sargento. Aí ele falou, nossa, esse concurso é maravilhoso, tem que entrar, você vai ajudar muita gente, é um concurso que ser policial é muito bom, ele foi me explicando. E aí eu me interessei quando ele falou. Coincidência, um outro conhecido meu da academia também, que malhava comigo, também era policial militar e também me convenceu. E eu acabei falando com meus pais não queriam, de jeito nenhum que eu entrasse. Mas no final das contas eles se convenceram também e eu entrei. Aí passei os 3 anos lá na academia, bem ralado. É um curso bem difícil, não é para qualquer um. Você aprende muita coisa lá, você muda completamente de vida, né? E foi a experiência mais maravilhosa que eu tive na vida. Se eu pudesse voltar, eu voltaria e faria de novo concurso para a Polícia Militar. Que bacana. E quando você ingressou na polícia, você foi, operativo? Você já foi você foi para a Polícia de Trânsito no primeiro momento, não é isso? Não, quando eu formei, eu fui para um batalhão de rua mesmo. E até me destacava bastante, porque... a gente tinha muita coisa para fazer, a Polícia Militar sempre tem muita coisa para fazer. De rua mesmo? De rua mesmo, era flagrante o tempo todo e fazendo curso. É muito bom ser policial. Que legal, e você ficou bastante tempo, porque hoje você está à frente da assessoria da Polícia Militar, né, representando toda uma corporação, né? E hoje a sua parte é mais administrativa, né? Mas você ficou bastante tempo nessa parte operacional. Até hoje eu estou na parte operacional, porque o policial militar hoje, a gente tem um efetivo muito pequeno. Então, mesmo o policial estando na parte administrativa, ele tira serviço de rua. A gente supre ainda o serviço de rua. E é importante até policial, porque ele não pode ficar só na área administrativa. Então, nenhum policial fica. É o famoso voluntário. Tem um voluntário e tem os extras, isso mesmo. Que legal, que legal. E Ribas, conta pra gente, né? Eu tô com um jornalista aqui hoje, gente, olha só. Daqui a pouco ele vai me entrevistar, né? Hoje não, hoje eu tô de folga. Ribas, conta pra gente, por que você decidiu ser jornalista? Olha, é uma pergunta curiosa, né? Mas, assim, a minha relação com a comunicação é uma relação, acho que desde muito ainda criança, né? Eu sempre fui apaixonado pela comunicação, sempre foi algo que me acompanhou, eu sempre fui muito comunicativo. Eu sempre gostei dessa área, eu sempre gostei de pessoas, de histórias, então, desde criança, assim, a minha relação com as pessoas como um todo sempre foi de muito sucesso, de muito saudável. E aí, eu acho que na vida... E hoje você tá na TV Record, né, Isso, gente? tô na TV Record. Né?
na televisão bastante importante. Isso, eu já tive passagem em outros veículos também, já trabalhei no SBT, trabalhei na TV Globo. Ai, que legal. Trabalhei na TV Brasília também. Fiquei um tempo no exterior, trabalhei na RTP em Portugal, que é uma TV pública de lá. Então, assim, sou muito novo ainda, mas eu já tenho uma experiência bacana aí no mercado. Acho que eu nunca fiz outra coisa a não ser TV. Até curioso, às vezes, quando eu paro pra pensar. Mas é algo que eu gosto muito. A gente tem um trabalho... cobertura, porque a gente sabe que repórter tem lá o repórter policial, tem algum... na verdade, lá na Record eu estou como produtor, mas assim, a gente faz um pouco de tudo, né? A gente vai pra rua, a gente tem um contato muito próximo com a polícia, com o Michelo. A gente tá sempre juntos no dia a dia, e a gente sempre... É um trabalho mesmo de parceria, porque a nossa cobertura no dia a dia é uma cobertura local. Então, eu faço o Balanço Geral, que é um carro-chefe da TV Record aqui em Brasília. É um jornal que atinge um público absurdo assim, na cidade. E, assim, é um jornal quente, é um jornal factual, que tudo muda o tempo todo. Então, assim, é um trabalho mesmo, né? Não é um trabalho amador, sabe? É uma equipe envolvida. E a gente começa muito cedo na apuração. A gente hoje tem alguns recursos, né, Michelo? Que a gente usa para poder estar em contato com a polícia. Então, assim... É um trabalho mesmo de parceria, porque eles sempre estão disponíveis, sempre atendem a gente perturba, enche o saco. Então, realmente é um trabalho para a população, voltado mesmo para a população. É uma equipe, é um timaço. A gente usa muito esse bordão lá na Record, porque é um timaço. E é um lugar muito bom, né, para trabalhar também, sabe? A gente tem bons parceiros lá. Que você ganhou uma bolsa de estudos aí em Portugal. Isso, e aí, gente, como é que você conseguiu isso? Olha, toda vez que eu vou falar sobre essa história, eu sempre gosto de falar sobre a minha relação com a escola pública, né? Eu sou filho da escola pública, estudei sempre na rede pública. O inglês que eu falo, as línguas que eu sei falar foi pelo Centro de Línguas. E aí, assim que eu finalizei o ensino médio, né? Eu fiz o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, e tirei uma nota muito boa de redação. Eu tirei 980 pontos. Uau. Quase gabaritei a redação. E aí, isso foi um fator decisivo, porque eu já queria ir para fora, né? Mas a gente sabe que os custos são muito altos, então naquele momento eu ainda não tinha condições de bancar. E aí eu peguei a minha nota do Enem e ofertei para uma bolsa em Portugal, que foi pelo ProUni também. E aí eu fui para a Universidade de Coimbra, estudei lá, minha graduação é mista. Isso, tem essa possibilidade. Você pode pegar a sua nota e ofertar pelo ProUni em alguma universidade que seja parceira do programa. Bacana. E foi assim, foi naquele momento que eu vi que a minha vida ia se deslanchar. E foi uma experiência muito rica para mim, assim, eu consegui desfrutar um pouco de tudo. Eu fui para uma universidade europeia, assim, eu pensava algo pequeno e a minha vida foi pegando um outro rumo. E foi algo muito bom. Fala? Eu falo inglês, arranho um pouco do francês e espanhol. Ah, legal, bacana. E Major, conta pra gente. Eu sei que você foi negociador de crise da PMDF, né? Como que é ser negociador de crise da PMDF? Porque é uma situação bastante delicada, envolve bastante concentração, né? Preparo. Como que é ser negociador de crise da PMDF? Olha, eu fui, como ele falou assim, ser muito comunicador, tá? Eu nunca fui muito comunicador, eu era brincalhão, tal, talvez até fosse comunicador sem saber. E eu acabei me encontrando como negociador da polícia. Foi um dos cursos que eu fiz e depois me identifiquei bastante e dava um resultado muito positivo. Assim, eu conseguia, com a minha habilidade, vamos dizer assim, que eu já tinha, solucionar várias crises grandes, tipo sequestro, suicídios, tudo quanto é tipo de crise que tinha, eu solucionava muito rápido e comecei a me destacar na área. E eu era acionado direto e eu ia com gosto, porque assim, o negociador ele corre um risco muito grande. Ele pode errar, ele pode morrer, que a gente fica muito vulnerável, a gente não vai nem com arma. Não só para você, mas como para a vítima também, né? Dependendo do morrer principalmente a vida da vítima, né? Que é o principal. E vocês, como PM, vocês praticamente dão a vida para as outras pessoas, para a população, isso é mesmo. isso? É essa a nossa missão. E aí fui destacando, fui gostando muito. Até o momento que tive que sair, né? Eu fiz um curso, é como se fosse uma pós-graduação dentro da polícia, né? Para sair oficial superior, que é major, tenente coronel, que eu sou major. E nesse aí eu fui convidado até para ser o chefe da equipe de negociação do Batalhão de Operações Especiais, mas acabei indo para a comunicação da PM por conta das entrevistas que eu dava como negociador.
Aí eles gostaram e falaram, pô, você podia ser o porta-voz da polícia. Que legal. E aí você tem todo o perfil. Aí eu fui fazer um curso com a polícia de Washington e nesse curso eu me destaquei. Lá nesse curso com a polícia de Washington, era com a chefe da CNN lá de Washington e com a chefe da polícia de Washington. E eles me elogiaram, falando que eu tinha um perfil. Eles fazem, lá nos Estados Unidos, quando você vai fazer um curso, eles são muito criteriosos, né? Eles não colocam qualquer um para fazer um curso. Eles montam um perfil, na verdade. Você tem que ter um perfil. Aí, quando ela fez o perfil, ela falou assim, nossa, você tem um perfil completo. E começou a falar. E eu nem imaginava que eu tinha isso. Não imaginava que eu tinha isso. E aí eu fui... E como que foi essa transição de negociador de crises para porta-voz da PMDF? Foi muito difícil. Porque assim, a imagem da polícia ela era muito desgastada. A mídia ela não mostrava o lado positivo. Os bastidores. Na verdade, assim, a polícia não dava informação e eles só mostravam o outro lado, porque a própria polícia dificultava a ação com a mídia. Não é nem tanto culpa da mídia, era mais culpa da própria comunicação que não passava informação e acabava que... A informação não era completa, né? Era aquele momento ali... Eles tinham muita dificuldade. A fotografia daquele momento... E aí a gente começou a passar a informação, mostrar o lado da polícia. E aí a polícia começou a destacar na mídia com coisas positivas. E tanto na mídia aberta quanto no Instagram, nas mídias sociais. A gente já saltou de 4 mil seguidores para 130 mil em menos de um ano. E foi crescendo. E tudo isso fez com que a população se aproximasse mais da polícia. Foi um trabalho muito importante. Hoje a gente sai na rua, as pessoas reconhecem, as pessoas defendem a polícia. As crianças querem tirar foto com os policiais, as crianças querem aniversário da polícia. Então, assim, nossa imagem hoje é outra. A gente tem muita dificuldade ainda? Tem. A gente tem questões de ideologia, outras questões que dificultam o trabalho com a polícia. A polícia é maravilhosa, mas poucos compreendem o trabalho da polícia. Isso é verdade. E assim, como que é essa facilidade que vocês têm de comunicação? Porque acaba que a gente tem uma coisa meio que integrada, né? Uma televisão, uma assessoria, vocês têm contato direto, vocês falam diretamente, eu tenho que passar por uma assessoria, quando eu preciso de uma informação, que muitas vezes está lá na televisão rapidinho e já chegou antes de chegar aquela apuração verdadeira. Como que é essa comunicação? Na verdade, no dia a dia, assim, o Major falou algo muito bacana, porque eu acho que desde quando o senhor tá na comunicação, né, muita coisa mudou. E para melhor, então eu acho que ele trouxe isso, ele tá sempre muito próximo da gente, tá sempre disposto, disponível, a gente liga, às vezes a gente liga no dia de folga, ele atende, ele tenta desenrolar. Então, assim, é um trabalho mesmo de parceria. A polícia aqui do Distrito Federal tem um trabalho mesmo de excelência. A gente sabe, as pessoas na rua, quando a gente sai para fazer matéria, pergunta o Major. E essa questão das redes sociais também deixa as pessoas mais próximas, né? Porque as pessoas olham, quando elas ligam a televisão, principalmente na linha que a gente trabalha, né? No jornalismo de polícia, as pessoas estão querendo ver aquele lado obscuro. Exatamente. E a polícia tem muito esse trabalho de tentar mostrar um pouco de tudo, né? O Instagram, o Major, até no seu Instagram, pessoal, né? Ele mostra, tipo, às vezes tem um circuito, uma imagem, o senhor narra lá, tal, tem um trabalho ali, né? Um trabalho de pós-produção e dá um engajamento legal, as pessoas perguntam, as pessoas têm o maior respeito pelo senhor, que é merecido, de fato, porque trabalha muito, então... A PM dá essa preparação que hoje, assim, a gente assiste, né, o Major Miquel na televisão, enfim, eles dão uma preparação ou você acredita que é talento, literalmente? Porque não é fácil você defender muitas vezes, não é nem defender, você conseguir narrar para a população uma situação que muitas vezes não é aquilo que foi mostrado. Essa preparação, a PM, dá para vocês têm um curso ali, ou você acha que isso é talento, você consegue desenrolar essas coisas? Primeiro de tudo é perfil. Igual eu te falei, tem que ter um perfil para trabalhar com isso, não é qualquer um. Porque, não é, por as exemplo, pessoas travam. Você tem que estar aberto a atender eles no final de semana. Às vezes eu estava viajando e eles me ligando de férias. E, tipo assim, a qualquer momento eu atendia. Hoje, graças a Deus, eu sou casado com uma jornalista e ela entende. Sim. Mas é muito difícil, se você não for casado com uma jornalista, ela entender isso aí. Porque, assim, eles precisam da informação, por exemplo, eles têm um trabalho muito difícil também. Aí eu conheço o trabalho deles. Eu fiz um estudo sobre como é que é um jornalista. Como negociador, me deu essa experiência, essa expertise. Porque, assim, a gente tem que ver o lado do outro. E eles trabalham muito.
E precisam passar informação pra gente, muito né? estresse, tem que passar informação. E é pressão, né, do factual, é pressão de audiência. É pressão demais que eles assim, tem que ter informação. É ligar pro batalhão, a gente já teve várias circunstâncias que no dia a dia, assim, a gente tinha que dar informação. Então, assim, é cobrar, às vezes a gente passa um perrengue no ar, coloca a PM, às vezes, numa situação desconfortável, a gente, mesmo sendo um amigo, fora da TV e tudo. É uma situação em que, assim, a população, várias situações que a gente já teve, que, assim, tipo, a gente sabe que vai apertar pra todo mundo. Final de semana, principalmente, que é um desafio, às vezes, na madrugada. Então, assim, é um trabalho mesmo, é isso, é perfil. Acho que a comunicação, hoje em dia, não é... Mesmo as pessoas confundem muito. Comunicação não é todo mundo que sabe fazer. Por mais que tenha hoje rede social, que cada um abre seu celular, não é. É um perfil, As pessoas confundem muito. Informar não é pra qualquer um. E, assim, tem informação e fake news, né? E fake news hoje, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que ter muito cuidado quando a gente lida com informação de fato, quais são as nossas fontes, o que a gente está usando de informação no nosso dia a dia, o que a gente está se abastecendo de conteúdo, seja para os nossos filhos, seja dentro da nossa casa, o que a gente consome no nosso dia a dia, ele reflete muito no nosso comportamento e no social como um todo, né? Ribas, e como que é chegar aonde você chegou? Porque hoje trabalhar na TV Record, na televisão, não é fácil. Então a pessoa fala, vou me formar em jornalismo, a gente sabe que a estrada é longa, que não é fácil. Como que é? Como que você chegou? Literalmente, né, na verdade, assim, eu sempre bati na porta, assim, eu sempre fui muito cara de pau. Eu nunca tive QI, quem me indicasse pra algo, assim, mas sempre tive boas relações. Então, todos os veículos que eu passei mesmo foi batendo na porta. Eu só tenho 23 anos ainda, sou muito novo, mas, assim, eu tenho... Então, assim, a minha responsabilidade é como é um profissional de 30 anos, assim, a minha experiência, a minha expertise, a forma que eu vejo o conteúdo, me proporcionou passar em alguns veículos, assim, que eu aprendi muito. Então, assim, na Record hoje... eu tenho um trabalho muito legal lá, eu estou à frente de um jornal que eu sempre quis estar, que é o Balanço Geral. É um jornal que eu me identifico, porque fala a linguagem do povo. Exatamente, é algo que eu gosto muito, assim, é algo que é muito o perfil de quem está na Record. Assim, os jornalistas que trabalham lá tem muito essa veia, a gente tem vários eventos voltados para a cidade. Então, assim, quando você me faz essa pergunta, chegar onde eu cheguei, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda ao longo desse processo, né? Eu sou muito novo, mas eu sempre abracei todas as oportunidades que a vida me colocou no meu caminho. Então, assim, eu quero muito mais ainda. Eu quero que no ano de 2023 muita coisa boa aconteça para mim lá. É um local que eu sinto que é de oportunidades. Eu tenho vários exemplos lá dentro, vários colegas que tiveram um crescimento profissional, pessoal, porque você tem... todos os dias eu tenho contato com inúmeras histórias diferentes. Muita gente tem o nosso contato pessoal no Instagram. Rede social te deixa muito próximo das pessoas. Você tocou num ponto bem delicado, né? Que inclusive até pro Major. Como que é, Major? Assim, eu fico imaginando, para chegar numa situação onde você chega, não sei, uma criança, né? Como que vocês lidam com a gente? Eu acho que eu ia chorar na hora, não ia dar conta de exercer a minha função. Como que vocês lidam com o psicológico de vocês? Vocês têm um suporte para isso depois? Como uma situação, não sei, desagradável. Violência com crianças? Exatamente, Tem uma assistência. A gente tem um centro de assistência social. Aliás, vai ser até reformado, agora construído um novo. Ai, onde que os bacana. policiais têm, a gente tem convênio com Vale matéria, ó. psicólogos. E a Polícia Militar dá um suporte. A gente não é uma polícia que tem rios de dinheiro, como por exemplo a polícia norte-americana, que você chega no departamento deles lá, tem piscina, sala de musculação, lugar para dar tiro à vontade, cada um tem uma viatura à vontade. A gente tem recursos escassos, mas os nossos policiais, eu tiro o chapéu para eles e falo, são os melhores do mundo aqui de Brasília. Tanto é que a polícia menos letal do Brasil, uma das menos letais do mundo, é uma polícia que tem um índice altíssimo de recuperação de carro roubado, assim, altíssimo de apreensão de arma de fogo. Aqui o crime organizado, ele não cresce. Então, assim, é uma polícia que trabalha... E uma coisa bacana da Polícia de Brasília, isso é até um elogio, que não são corruptos, né? Isso. Porque qualquer outra polícia, não falo qualquer, mas tem muitas polícias, principalmente na parte do Nordeste, quando a gente vai, aqui não tem. Se você falar, não, eu tomei R$50, me libera, preso na hora, né? Isso é muito bacana, né? Que em Brasília a gente tem
essa linha, né? Gente errada existe em qualquer lugar, né? Até na igreja existe, Sim. né? Sim. Então, assim, mas aqui é mínimo. O que você falou é verdade. Tanto é que a gente assusta, pô, quando acontece um caso ou outro, É raro, né? a gente assusta, pô, esse Sim. cara. Sim, aqui realmente é. Mas, gente, olha uma coisa engraçada que eu descobri do Major Miquelo. Ele não sabe, olha só, mas que antes dele entrar, ele era modelo, né, Major? Eu fui modelo há muitos anos. Conta pra... Você não esperava essa? Alguém te contou a minha vida, né? Não, Ribas, olha só, ele era modelo e vou contar mais. Conta tudo. Quando ele entrou pra academia, todo mundo tinha que raspar o cabelo. Ele não raspou porque ele tinha uns trabalhos pra terminar. Conta pra gente. Só gente. fonte depois, viu? Conta pra gente como é que era, Major. Quando eu tinha 15 anos, a minha irmã já era modelo, né? Ela era criança e modelo, tá? Ela é alta aqui, você é muito ela é alto. alta, mas não é muito alta não, ela deve ter uns 74. Você tem quanto de altura? Ah, não é muito alta, eu não tenho quanto. Assim, tem modelo de 1,80 m, né? Eu tenho 1,94 m. Aí eu fui com ela lá e aí a mulher da agência falou, você podia ser modelo também, você tem um perfil e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer chama frilo, né? Os frilos, Freelance. Aí eu fui fazendo, fui me destacando. Aí quando eu passei no concurso da polícia mesmo, um pouco quando eu estava em São Paulo. E tinha contratos. Eu tinha contratos, aí eu ia fechar contrato com coisas maiores, até internacionais. Eita. E aí eu resolvi entrar na PM. Outros amigos meus, como tem o Guilherme Duprá, que é bem famoso, o Romo, eles foram para outros países. E eu entrei na polícia. Graças a Deus. É mais seguro. É mais seguro, é. Todo mundo raspou o cabelo, ele não, tá? Ele Não, falou, aí o que aconteceu? Ela tá falando assim, eu tava no primeiro ano de academia. Aí a gente tem um grupo que vai pro campo, a gente passa uma semana no campo para ter instrução de situações em área rural, em matas, né? E aí tinha que raspar a cabeça. E eu tinha fechado um contrato já bem antes de entrar na PM, de fazer um desfile até para a marca italiana, ia ganhar uma grana boa. Aí eu falei, fiz igual você, vou arriscar. Tem que arriscar. A vida é feita de... Falei, eu posso, não sei o que, né? Aí ele ficou me olhando assim. Você deu até sorte, porque a gente sabe que a PM, ela não tem... Não ia deixar, mas eu não sei porque ele autorizou. Você deu sorte. Mas assim, eu fui o que mais ralou também. Ou seja, ganhou o cachê, não rapou o cabelo e entrou pra Não, mas polícia. até hoje, né, dizem que brincam com ele dessa situação. E sim, mas a gente sabe que você é casado, você tem um filho, e como a sua esposa, assim, como eles lidam com a situação de você ser policial, eles apoiam a sua família, como que eles lidam? Porque, querendo ou não, quando você é policial, você acaba colocando em risco, digamos, entre parênteses, as pessoas que estão por trás de você, dependendo de como você atua. Como que eles lidam com isso? A minha família, a minha esposa é maravilhosa, assim, amo ela. Ah, que legal. Ela é uma pessoa, ela é perfeita, tipo assim, ela é super companheira, tá do meu lado o tempo todo, e da mesma forma com ela. E a gente é um casal, assim, que, primeiro, a gente busca muito a Deus, né? E a gente acorda, ora junto, vai dormir, reza junto. E a gente está sempre buscando isso e aí dá suporte pra gente não ter medo de nada. Certo. Porque se eu for ter medo por conta da minha profissão, lógico, é uma profissão arriscada, todo Sim. mundo me conhece, né? Exatamente. Eu tô andando na rua, todo mundo sabe quem eu sou, se quiser fazer algo de ruim comigo, vai fazer. Então eu tenho que contar com Deus, que é o principal. Exato. E a minha esposa sempre me dando suporte, sempre entende, ela entende, por exemplo, Ela esses dias eu apoia, tive né? que voltar para aquela manifestação lá que quebraram o Brasil inteiro aí. Exato. Aí eu tive que voltar, voltei correndo, ela entendeu. Várias vezes aconteceu isso de me chamar de madrugada, de noite, e eu vou e ela entende, e é isso, é compreensão. Parceria, né? Parceria, isso. Minha mulher é muito parceira. E essa área mesmo, a gente nunca sabe o que tem pra fazer. Você tava perguntando como é que a gente lida com essas coisas. Uhum. Eu sou muito frio, assim, nada me choca, mas se eu recebo uma imagem de um corpo carbonizado, tipo, eu não fico mais assustado com isso. Mas Vocês assim... estão acostumando, né? É muito engraçado isso. Eu tipo, não fico assustado, mas eu olho a imagem normal, assim. Olho a imagem, tá tudo bem. Mas assim, tipo, eu às vezes, assim, tem algumas situações que eu fico com medo, assim, sabe? Tem alguma situação, alguma reportagem que você viu e você falou, cara, essa foi, assim, que marcou. Teve sua uma carreira? que me chocou bastante, que foi em Samambaia, uma mãe e a companheira que
ela esquartejou o corpo do Juan. Eu estive na cena do crime, aquilo me realmente... A mãe e a companheira? Isso, as duas esquartejaram, tiraram a pele da criança, colocaram... Nossa, lembra da história? você cobriu Sim, essa? então foi algo que mexeu muito comigo, sabe? Geralmente estupro, violência doméstica, são temáticas que me deixam muito... E a gente sabe já que a PM tem esse suporte psicológico. Vocês, como jornalistas, você tem ou você procura por você só? No dia a dia mesmo, assim. Acho que o batente do dia a dia prepara todo mundo, sabe? Não existe esse, e tem um centro especializado, não. Mas eu acho que o dia a dia te prepara, assim, quando você tá lá no local, quando você recebe uma notícia de última hora, quando você tá em cima do fato, a vida vai te preparando, te capacitando. Nada me choca mais, assim, não tem uma notícia que fala, nossa, eu tô assustado, não, porque todos os dias a gente lida com isso, assim. Agora eu tô no núcleo do Cidade Alerta, que é só polícia. Então, assim, é de tragédia pra baixo, Então, assim, a gente tem um trabalho de fazer ronda em delegacia. Então, assim, chega muita coisa no nosso telefone pessoal. Já aconteceu de você e esquecer o texto? Não sei o que aconteceu comigo aqui, né? Na primeira gravação. E eu sei improvisar. Como que você lida com isso? Tranquilo, eu acho que o improviso ele faz muito parte da gente. Eu acho que o segredo é você entender o assunto que você vai tratar. E assim, pontuar o que você quer falar, isso seja para o trabalho no dia a dia, nas redes sociais, que eu consigo alguns trabalhos também, eu sempre faço isso. E tá tudo certo. Você gosta bastante de viajar, né? Gosto bastante de viajar. Cara, geralmente eu viajo a trabalho, então assim, eu sempre viajo a trabalho. Por exemplo, faço parte de um projeto em Perinópolis, e geralmente eles trazem gente do Brasil inteiro para poder fazer um turismo de experiência, mas é algo que eu gosto muito, que eu ganho dinheiro, inclusive. Então, assim, é muito bom. As redes sociais dá um up aí, dá pra ajudar no dia a dia. Mas, conta pra gente como que foi esse período em que você se candidatou com a política, como que surgiu essa ideia? Conta pra gente sobre isso. Eu votei nele, inclusive. Eu e a Record inteira. É o seguinte, porque assim, a gente sabe, Major, até porque eu assisto a Record, então assim, a gente estava sempre te vendo, você se destacou bastante, na verdade, né, na assessoria da PMDF, você estava bastante destacado. Então, você acha que isso poderia te ajudar, alguma coisa? Como que foi essa questão da política? A política foi muito parecida com a minha entrada na polícia. Foi por acaso. Eu não falo que foi por acaso, assim, foi destino. Uhum. E na política, assim, às vezes eu falo, mas eu vou falar porque eu acredito em quem quiser, né? E eu acho assim, são poucos que acreditam nisso, mas assim, foi um chamado. Assim, e foram várias vezes, até eu me convencer, minha mulher também não queria. Aí ela teve um chamado junto comigo, viu o que estava acontecendo, acreditou, e aí eu fui. Eu entrei no segundo tempo, nos 45 do segundo tempo, no último minuto que podia entrar, eu entrei. Entrei num partido muito forte, não tive tempo de fazer muita campanha, e fui uma surpresa. Eu imaginava, eu não sabia quantos votos eu teria, porque muita gente não soube que eu era candidato. É verdade. Não deu tempo de eu espalhar. E eu tive praticamente 6 mil votos. Né? Que legal, para uma primeira candidatura, bastante. Ainda mais nessa agora que foi bem diferente das outras. Tipo, teve pessoas que tiveram candidatos que tiveram 12 mil votos, tiveram 1.000 agora. Sim. Então, assim, a maioria, ou foi muito voto ou pouco voto. Eu fiquei no meio. Então, assim, sou suplente. Ai, que sou legal. segundo suplente. E tenho muita possibilidade de entrar lá ainda. Que legal. E foi uma experiência muito boa, que agora é persistir. Agora o que ele falou aqui, assim, esses dias eu ouvi, né? Você tem que ter coragem. Sim. E eu sempre tive muita coragem. Só que quando você vai fazendo uma coisa que te destaca, você toma muita martelada. Você vira um prego. E eu me deixei enfraquecer com isso por um tempo. Assim, até digo para as pessoas, não deixe. Se te enfrentarem, que você enfrenta mesmo. Não tenha medo. E eu fui fraco nessa. Depois eu fortaleci de novo. E tem que ter coragem, meter o pé na porta, ir para frente, e se é para uma causa justa, para um propósito principalmente, né? Eu não quero entrar lá, parece papo de político, mas eu não quero entrar lá por mim, eu quero entrar lá para fazer o melhor, porque a gente precisa de pessoas boas. E você vê nesse meio que muita gente que entra, eles entram por coisas pessoais. O cara tem uma empresa, quer beneficiar a empresa, o cara
que é algo pessoal. A maioria é algo pessoal. E isso não é representar o povo, que é o que eles têm que fazer, representar as necessidades. E você vê em todo lugar, não é só na política, Exatamente. em todo lugar. Se você, até na hora de eu pedir um voto, você vê pessoas que você ajudou querendo algo em troca. Exatamente. Todo mundo queria algo em troca. Ninguém queria fazer porque é melhor para a população. Eles queriam algo pessoal, até o próprio eleitor. Então, assim, aí tem um político ali que reflete ele. Sim. Então, assim, eu me decepcionei muito com muita coisa. Mas eu falei, cara, se Deus está me colocando ali, é porque tem algo. Não preciso ter medo de nada. E vamos meter o pé na porta e vamos pra frente. E nada melhor que uma pessoa que conhece a realidade da cidade, né? A gente, nos bastidores, assim, a gente tava muito... Porque ele é um cara que a gente conhece o trabalho, todo mundo sabe. Então a gente tava muito na torcida mesmo, assim. A gente lembra que a gente perguntou, vai entrar mesmo na política? Ele, não sei, mas a gente já sabia que sim, né? Então, assim, até nos bastidores mesmo do nosso dia a dia, a gente tava muito envolvido, assim, né? A gente... nos nossos grupos, a gente tava mesmo... Porque conhece a realidade da cidade, sabe o que a cidade precisa. Então, assim, eu acho que essa persistência, ela tem que continuar, porque eu acho que ia ser muito bom pro DF ter perfis de pessoas que conhecem a realidade do dia a dia, que tá na rua no dia a dia e quer mudar, exatamente. Assim, você conhece uma pessoa, sim, não é pelo que ela fala, exato, nem pela aparência. Exatamente. Pelo fruto que ela dá. Que ela dá, exatamente. Então, quando você for votar num político, escolher um representante, você tem que olhar o que ele fez já. Exatamente. Aí a pessoa fala, não olha só aquele cara bonito lá falando, aquela produção, porque eles têm muito dinheiro para ser. É muito dinheiro. É muita criação de conteúdo e pouco. Eu nunca gostei de política, né? Até mas é muito importante. A gente não pode deixar de discutir políticas. Políticas públicas, ela transforma a vida das pessoas. Pois é, eu nunca gostei. Então a gente não pode deixar de gostar e nem falar, não vou votar em ninguém. A política está presente em tudo. Exatamente. Então, seja na segurança, no dia a dia. Exatamente. Então, assim, quando a gente tem uma pessoa preparada, que sabe lidar com crises, que entende o que é segurança pública, é outra história, né? Então, assim... Não só segurança pública, mas qualquer coisa, tem que ver se a pessoa é justa. Exatamente. Né? Por exemplo, igual assim, o que o policial tinha com o jornalista? Uma aversão. Sim. Não chegava nem perto. Era um trabalho mesmo lá, porque a maioria dos meus amigos são jornalistas. Sim, porque você está à frente, representando uma corporação. Eu tenho amigo em tudo quanto é lugar, mas assim, eu tenho muito amigo jornalista. Sim. E eu procuro entender o lado deles. E por isso a gente conseguiu muita pauta positiva. É muito legal, é um trabalho de parceria. Ele conhece, que eu vou e mostro, cara, o policial aqui agiu assim. Às vezes, assim, tem jornalista que tem um viés ideológico, vamos dizer assim. Você pode falar 1000 coisas, o cara não vai entender. Mas eu sei que eu posso chegar lá no Rio, chegar no outro, que é um cara que vai entender e explico para ele a situação e de repente eu reverto a pauta. Sim. Tem cara que você não consegue, ele já está com a cabeça fechada que o policial é errado, que o policial não sei o que aqueles negócios, aquelas faixas que eles colocam no policial, muito radical. Mas tem, igual todo lugar, eu falei, todo lugar tem gente boa e gente ruim. Eu colo nos bons e a gente consegue. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Porque eu detestava política, não gostava de jeito nenhum, era um assunto que eu não entrava. E aí eu conversando com um político, inclusive ele foi eleito, ele falou, cara, posso falar uma coisa? Políticos são igual pessoas. Aqui tem pessoas boas e pessoas ruins. É exatamente assim. Ele não é que todo mundo é ruim, mas tem pessoas boas aqui também, né? E então, essas eleições agora, esse período de eleições que a gente passou foi muito diferente por conta dessa projeção de redes sociais. Tipo, as pessoas estão antenadas, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, entendeu? É claro que foi um resultado, assim, que deixou todo mundo muito assustado, né? E é muito importante, assim, a gente discutir políticas públicas. A gente lida com situações quem não gosta, todos os dias, a gente lida com problemas sociais o tempo inteiro, sabe? Então, assim, é a Dona Maria que está sem vaga no hospital. Meu telefone toca, acho que umas 20 vezes por dia de gente pedindo vaga em UTI. Então, assim, são políticas públicas, sabe? Segurança, enfim, tudo isso é política, né? É coisas voltadas para o social. Então, quando você tem pessoas que estão à frente, seja no jornalismo, na PM, dentro do Congresso, dentro da Câmara, para lidar com essas circunstâncias, de mostrar para as pessoas, olha, a gente vai resolver esse problema, tudo muda. Porque isso tem a ver o jornalismo, a PM, exatamente, sabe? O gestor público, ele tem que lidar com essas circunstâncias, ele tem que fazer o que é do interesse do povo. Porque é o que a população necessita, é o que a população né? necessita. Mas voltando àquela época em que o senhor era negociador, teve alguma situação onde você falou, caramba, hoje eu fui
Hoje eu fui sensacional, consegui fazer essa negociação. Teve alguma situação que você ficou orgulhoso mesmo da sua atuação? Teve, mas eu dei uns tapas na minha cara e já botei no lugar, porque eu falei, não tem nada a ver. Como que foi? Conta pra gente. Teve uma situação que eram 3 crianças refém, uma de 4, 6 e 8 anos. Isso em Brasília? Riacho Fundo. No setor de Chacras, lá entre o Riacho Fundo 1 e 2. Eu era negociador de crise, era próximo do Natal, até era essa época agora. Aí tentaram ligar para a equipe de negociação que estava de plantão, não conseguiram falar. Aí me ligaram, toda vez eles me ligavam, você sabia que eu sempre estava disposto, né? Aí eu fui. E eu não tinha equipe. A equipe são quase sempre 3 negociadores, tem um suporte todo por trás, e fui só eu. Aí cheguei lá, eles estavam dentro de uma casa, uma casinha, numa chácara. Aí eu me escondi atrás de um pé de manga e fui conversando com ele, né? Era um cara, e ele fez refém 3 crianças, a mãe e o caseiro. Ele estava armado? Tava com um revólver daqueles grandão que chama de Magnum. Um cromadão, você tem filme gigante. E aí ele pegava a criança assim, a menorzinha pelo cabelo, levantava, botava um dedo no gatilho, falava, esse aqui vai ser o primeiro a morrer. Nossa, eu não tinha nem filho na época. Aí eu fiquei assim, eu até me abalei um pouco, e eu fui negociando com ele, teve uma hora que eu saí, a árvore era meu abrigo, se ele atirasse... Você só tinha árvore? Só tinha árvore. Mas tinha um bope todo, só que nesse dia eu não estava com ponto de escuta, então eu não sabia se o sniper estava me dando proteção, não sabia de nada. E aí eu fui saindo da árvore sem perceber. Porque se eu tivesse com equipe, o cara falou, volta pra árvore. Eu não tinha isso. Aí eu fui sem perceber, aí ele foi apontar a arma pra mim assim. Agora você vai morrer, não sei o que. Aí eu falei assim, rapaz, melhor você fechar a janela. Tem sniper, eu só não autorizei ele a atirar ainda. E tinha acontecido o caso da farmácia na Ceilândia, né? Ah, você falou? Aí eu falei. Você falou? Aí ele lembrou, e aí ele fechou e entrou de novo. Aí ufa, voltei pra trás da árvore assim. Tava de colete? Tava de colete, mas... Aí eu fiquei assim, e agora? Eu comecei de novo a negociação. Aí consegui fazer com que ele se entregasse. Na verdade, eu enganei ele. Enganei não, porque o negociador não engana. Mas eu me garanti. Aí ele estava com um revólver, aí eu falei, entrega o revólver, sei o quê, sei o quê. Aí ele, não, vou entregar. Ele até abriu o tambor da arma, é aquele negócio que solta assim. Acho que vamos falar no linguagem que vocês vão entender, a bala. A bala. Aí abriu assim, aí aqui a arma tá aqui, não sei o quê, vem aqui pegar. Aí eu falei assim, eu vou. Aí ele queria levanta a arma. Aí eu vi que estava aberto, quando ele levantou, caiu todas as munições. Aí eu corri lá e peguei a arma, não deu tempo dele pegar munição nenhuma. Aí peguei a arma com ele, bora, você entrega, sai por lá. Aí chegou o Bopo, dominou ele. Logo depois eu entrei na casa, aí peguei as crianças, tirei com a mãe, aí entreguei para os bombeiros. Né? Aí eu saí assim, fiquei, nossa, essa foi difícil, eu fiquei todo cheio, né? Ao mesmo tempo eu falei assim, não, cara. Graças a Deus deu certo. Eu não sou ninguém. Já pensei logo, né? Porque você tem que ser humilde sempre, né? Porque senão você não cresce. Exato. Aí eu saí e tal, não sei o quê. Logo depois veio o bombeiro chorando. Eu falei, sabe, aconteceu alguma coisa? Aí ele, tenente, eu era tenente, né? Tem uma das crianças que quer falar com o senhor. Aí eu falei, sabe que ele machucou a criança? Aí eu fui lá todo preocupado. Aí quando eu cheguei lá, estavam as 3 crianças, mãe, caseiro, os bombeiros, tudo chorando. E aí a criança veio e me deu um abraço agradecendo. Ai, obrigado por ter salvado nossa vida. Aí eles todos me abraçaram, aí eu comecei a chorar. Aí só de lembrar dá vontade de chorar. Né? Aí assim, foi muito emocionante. E assim eu falei, cara, isso que valeu minha carreira policial inteira. Sim, não tem preço, né? Não tem preço. Que legal, que história linda. A gente é muito isso, assim, a gente tem situações do dia a dia que deixam a gente muito emocionado, assim. Mesmo na vocês também, televisão, como repórteres, jornalistas, vocês passam por essas situações, né? Quando vão... Eu lembro da história desse sequestro na farmácia. Eu lembro. Essa minha foi uma depois. Eu lembro, foi até com a Avenida, uma repórter que a gente tinha lá na Record. Mas assim, tem dia a dia que é bem difícil, sabe? Tem matéria que é muito assim, mexe muito com a gente. Você volta. Sabe, um caso ou outro, teve um caso de um menino em Águas Claras. Um morador de Águas Claras que foi pra uma praça com a namorada em Samambaia, Sul. Ah, lembro. Cara, aquilo ali mexeu muito comigo. Era um domingo. Foi morto no latrocínio, né? Um menino assim, sabe? E quando essa história chegou lá pra gente, eu fiquei assim, porque eu tive que ir lá pra Samambaia pra conseguir câmera, circuito. E aí tava acontecendo o enterro do menino. Então foi uma história que mexeu muito comigo, porque ele é um menino novo também, sabe? Um menino que tinha uma história de vida muito legal, sabe? Uma vida. Ele só tinha 18 anos, então assim. Eu fiquei dilacerado com a forma que aconteceu, foi muito injusto a forma que ele morreu. E Ribas, assim, conta pra gente,
Qual é a dificuldade de um jornalista, de um repórter, na hora que você está numa cobertura, que você precisa... Qual que é a maior dificuldade que vocês têm? Olha, porque nem tudo são flores, eu né? Eu sempre falo, eu acho assim, que o maior desafio é a gente informar a Dona Maria que está em casa com a linguagem clara. Assim, o desafio de todos os dias é isso. A gente não vai falar... a gente vai falar sobre juros de cartão, não vamos falar de IPCA. Vamos falar quanto que aquele cartão de crédito vai impactar no bolso da Dona Maria que está em casa. Traduzir a linguagem. Traduzir a linguagem do povo. Eu acho que a comunicação, ela é isso, assim. Não dá pra ficar fazendo firula no ar, entendeu? Eu acho que é o grande desafio de todos os dias. Todos os dias tem desafios, porque eu chego na TV, eu nunca sei o que eu vou fazer. Então, assim, as coisas vão acontecendo. Segunda-feira é um desafio pra gente, porque... você chega e... a gente não tem é que nem um policial, né? Chega e não sabe qual vai ser a ocorrência. Coisa. Então, assim, todos os dias é se reinventar. Todos os dias é criar coisas novas. Porque a gente tem uma pressão de audiência, a gente tem pressão de informar. As pessoas ligam na emissora questionam tudo o tempo todo. Mas quando você tá na rua, a dificuldade, não sei, das câmeras, das pessoas, quando você precisa capturar mais informação, a dificuldade é achar elas ajudam, muitas literalmente, pessoas ajudam. A gente, às vezes, a quase população... todos os dias, a gente vai pra rua sem muita munição, assim. Então, o desafio é ir pro local do crime, pra cena do crime, e conseguir um circuito que, às vezes, a polícia já tem, só que eles não podem passar pra gente. Então, assim, é conseguir o material. Tem que ir pra rua e tem que conseguir. Às vezes você tá fazendo uma sonora com uma pessoa que não é muito boa pra falar, e você tem que tirar leite de pedra, no dito popular, né? Uhum. Então, assim, são esses desafios do dia a dia. Você vai gravar com uma pessoa, às vezes a pessoa não é boa, não consegue entender o que você quer da pessoa, sabe? Do assunto, não sabe explicar. E é um desafio também pra gente lidar com esse tipo de assessoria, porque não é todo mundo que sabe falar sobre algum tipo de tema, algum tipo de dado ou assunto. E você já tem uma viagem programada? Já tem uma viagem programada. Pra onde? Vou pro Rio, em fevereiro. Vou pra Perinópolis, vou pra São Paulo. Mas é tudo a trabalho também, que envolve a TV. Então, tô bem animado aí pra 2023. E vambora, né? E o Major, tem viagem marcada aí? Conta pra gente. Não, só uma por enquanto. Por enquanto. E, Major, conta pra gente, você trabalhou bastante tempo no batalhão de trânsito, né? Como que é trabalhar, porque a gente sabe que o trânsito, né, a gente vai ter o Detran, vai ter a PRF, é uma integração, uma coisa fácil de lidar, vocês trabalham em conjunto, como que funciona, assim? No trânsito da Polícia Militar é diferente de quase todos. Parece um pouco da PRF, mas o Detran é bem diferente, porque a gente lida com a parte criminal. E a gente costuma falar que todo crime passa pelo trânsito, porque o criminoso ele tem que se locomover. Ou ele vai de ônibus, ele vai com carro roubado. E a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, além da parte de trânsito, parte criminal é muito forte. Então a gente recupera muito carro roubado. A gente tem até um coronel que está lá, o coronel Divan, que foi meu chefe lá na comunicação também, bateu um recorde agora só de alcoolemia, já está muito maior do que do ano passado inteiro. Então, assim... Esse é feito um trabalho. Outra coisa, beber e dirigir causa muita morte no trânsito. A Polícia Militar é recordista em flagrar motorista dirigindo embriagado. E a gente evita muita morte. Igual aconteceu já na L4, ano passado, retrasado, que o cara bateu na família inteira, matou, na ponte JK também. Quase sempre os caras estão embriagados. Ele foi até... Teve júri dele recentemente. Então, é bem pesado o trânsito e evitar um acidente, evitar uma morte é a nossa função. E trabalhar com os outros órgãos é fácil de vocês lidarem com o Detran, com o PRF ou cada um faz o seu trabalho e tchau? Na parte de trânsito a gente trabalha muito com o Detran. Na parte criminal a gente trabalha muito com a PRF. Mas o Detran é um parceiraço da polícia, sempre está ajudando, a gente trabalha sempre em conjunto, Secretaria de Segurança Pública também. Então tem vários eventos em Brasília e o Detran, quando eles começaram a ir para a rua, essa pessoa de rua ajudou bastante a Polícia Militar, que ela cuidava praticamente sozinha, principalmente na minha época, tinham poucos agentes do Detran na rua, mas hoje tem bem mais, então ajuda bastante. E é isso, é um trabalho conjunto integrado. E esse trabalho conjunto integrado que o Major está falando, ele ajuda a gente também no dia a dia, né? Porque, por exemplo, ele passa alguns balanços do fim de semana, por exemplo, isso é pauta, assim, às vezes a gente tá sem nada, né? vale Aprenderam... mostrar, a gente fez esses dias sobre um dado que ele mandou pra gente de número de armas apreendido em novembro, acho que era maior que do ano, alguma coisa assim. Então a gente foi lá e, assim, ajuda a gente, sabe? É curioso, é um dado curioso, como assim? Às vezes uma apreensão de drogas muito grande.
Então, realmente, é um trabalho de parceria mesmo, assim. E eu acho que essa projeção das redes sociais deixa a comunicação, a informação chega mais rápido pra gente, sabe? Assim, o WhatsApp hoje é Mas uma... depois nem ligar, né? A PM já deu a notícia Já lá deu, numa é. entrevista. E assim, as pessoas passam na rua e filmam mesmo, sabe? Assim, às vezes Tá mais fácil, tem né? fato que acontece que a polícia nem chegou no local e a gente já tá lá. Então, assim, realmente é um trabalho que a galera ajuda bastante. E, Major, assim, a gente sabe que muitas crianças veem o policial como um herói, né? E assim, e muito deles querem ser policiais. Assim, o que que você diria para essas pessoas que sonham em ser policial? É legal? Compensa? O que que você diria? Eu digo sempre que essa vida é curta, né? E a gente tem algo maior depois. Então, ser policial é ajudar as pessoas. Então, assim, se você for um bom policial, você vai ter um lugarzinho no céu. E é uma profissão que é maravilhosa, tem de tudo. Você pode trabalhar, igual ele é jornalista, tem muitos jornalistas lá que passaram no concurso. Aí ele vai para a área lá da comunicação. Ele pode ser piloto de helicóptero, pode ser mexer com cavalo, mexer com cachorro. É muito ser da vasto, Rotan, né? Tá na rua o tempo todo, adrenalina. muito... É muito vasto. Você pode trabalhar na área de informática, na área médica, em várias áreas. Então, assim, não tem como ter estresse. Como é que se diz? Rotina, não é estresse. Estresse tem. Rotina. Você muda a hora que você quiser. Aí, de repente, você encontra um lugar, pô, me identifiquei aqui. Igual eu tô 7 anos na comunicação. É difícil um oficial ficar tanto tempo no lugar. Então, assim, eu fiquei 7 anos, ou 7, 8 anos na comunicação, porque eu me identifiquei, porque eu fui negociador da polícia, fui gerente de crise, trabalhei em várias unidades, isso me preparou para ser um comunicador. E para muito lidar legal com isso. crises. Então, assim, eu passei por várias funções que me deram know-how. Gatilhos, Ou ele né? falou, eu tenho um know-how. É o mais importante, Deus vai te preparando para aquilo. E as oportunidades do dia a dia vão te capacitando, assim. Isso. Eu acho que o maior desafio de todos os dias é você se reinventar, assim, gostar do que faz, né? E não ter rotina é algo que eu gosto muito, assim, eu nunca sei o que eu vou fazer, é muito legal isso. É algo que me deixa bem satisfeito, assim. E você é muito jovem, né, Rio? Sou Você, muito novo. você acha que você tá na profissão certa? A você gente é isso muito que você jovem. A gente quer? é muito jovem, é verdade. Olha, eu acho que eu não consigo fazer outra coisa da vida. Eu gosto muito, é uma área que me move todos os dias. Eu faço coisas, tenho um contato. Eu gosto de gente, então eu gosto de histórias, eu gosto de pessoas. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu tô no local certo e Fazendo quero o que muito gosta. mais. Eu quero, sabe, eu quero ter várias experiências ainda no mercado. Eu quero me jogar mesmo, assim, sabe? Eu sou muito intenso no que eu pego pra fazer. Eu gosto muito dessa vertente de polícia, é algo... Porque você tem que ter perfil, você tem que saber o que é pra você. Às vezes você fica insistindo em algo e às vezes não é. E falando lá no meu trabalho do dia a dia, lá a gente tem vários jornais, né? E os jornais têm perfis, então assim... Eu tô em um jornal que é extremamente polícia, é extremamente comunidade, é povão, é muito legal isso. Então assim... Todos os dias a gente consegue falar, sabe? Às vezes uma Dona Maria da vida liga lá e fica no telefone, porque as pessoas gostam disso, elas querem ser acolhidas. Elas Exatamente. olham pro jornal e falam, caraca, eu sei que aqui eu vou achar, sei lá, a informação que eu quero, um serviço que eu quero. Mas assim, eu também quero tentar falar com o apresentador, porque as pessoas que trabalham em TV têm Sim. muito disso, né? Elas acham que a nossa vida é um mar de rosas. Então, não é só isso, mas eu gosto bastante, é um trabalho diferenciado. E, Major, o que você acha que poderia melhorar na PMDF? Eu acho que é sempre bom mais investimento, né? Eu acho que a polícia, se tivesse um plano de carreira bom, que a polícia hoje não tem uma carreira decente, principalmente comparado com os outros órgãos de segurança, nossa carreira é muito ruim perto dos outros órgãos. Salário digno. E quanto mais condição o policial tiver, melhor. Mais treinamento. E o reconhecimento da população, né? É o que a gente busca lá na comunicação, mostrando a verdade, mostrando o lado da gente, que muitos não compreendem. Quando eu estava conversando ali, as pessoas ficam julgando os policiais, esperando o momento de aparecer algo errado para ficarem julgando. Ou aparecer algo errado que eu falo assim, acusarem. Só de acusar, o policial já é condenado, em todos os casos. Então, assim, não julgar, porque é um trabalho difícil. Não é qualquer um que faz. O policial é um herói que larga a família. Igual você falou, você não tem medo? Tem. Mas eu tenho muito mais medo do meu policial lá, que está na ponta. Ele larga a família dele, igual eu, e não sabe se vai voltar, como já aconteceu diversas vezes. E filho pequeno, 3 meses, 1 ano, 5 anos. Então, assim, é traumático. E a gente vê muito policial perder a vida e a família
Às vezes fica sem ninguém e ninguém vê isso. Eles só vão ver assim, acusaram o policial não sei do que. Eu vi o policial na padaria comendo, como se o policial não pudesse comer. E no dia a dia do policial, ele tá arriscando a vida dele quase sempre, né? Principalmente quem tá na parte operativa, de rua, né? A gente vê lá, sei lá, tem um incêndio, o policial entra dentro para tentar salvar as pessoas, né? E muitas vezes não é reconhecido. E você acha que a parte da polícia militar... Eu morei fora e eu vi que a polícia fora ela é muito tecnológica. Você acha Muito que reconhecida. Muito reconhecida. Né? Então, assim, inclusive, né, fora do país, a gente sabe que até falar no telefone muitas vezes não falam, porque a polícia está o tempo inteiro te interceptando. Mas eu acho a polícia daqui, eu falo aqui de Brasília, né? Eu acho eles mais parceiros da comunidade. Eu já morei na Europa também, eu acho a polícia de lá, eles são mais... Eles não têm muito essa relação. Não tem essa relação não tem muito essa relação com a comunidade. Boa observação. Mas eu acho que a nossa polícia, que é muito não, a boa. gente vê, né, o policial, Tá sempre... muitas vezes eles pegam uma ocorrência onde a mãe largou o filho sozinho, eles vão comprar o biscoito do salário deles, direto, né? Isso é todo dia. Faz isso festa pra criança. Direto, faz festa, às vezes que a pessoa legal. liga. A gente não fica mostrando isso na mídia, porque exatamente a gente não mostra tudo, porque essa parte da ajuda, eu não gosto nem de mostrar. Porque é uma coisa que tem que ser entre você e Deus. Ali, né, também. Mas só que a gente acaba mostrando para mostrar o outro lado da polícia. O policial desengasgando a criança, o policial fazendo um parto. É quase que diário isso. A gente passa um ou outro caso para a mídia para mostrar esse lado da polícia. Mas isso que você falou é verdade. Direto, a gente está na rua, por exemplo, vê uma criança passando necessidade, a gente ajuda. Teve uma vez que o policial viu uma criança correndo atrás da bicicleta. Um monte de outras crianças de bicicleta e a criança correndo atrás da bicicleta descalço. Aí ele falou com a criança, né? O que foi que você está correndo atrás da bicicleta? Eu queria dar uma voltinha, só que não tem uma bicicleta, não tinha. E não tinha nem o que calçar, na verdade, nem o que comer. Aí o policial viu aquilo, ele até ligou para mim, a gente fez uma vaquinha lá, compramos uma bicicleta, compramos o tênis, compramos uma chuteira para ele. Gente, e comida para a família dele. Depois até os policiais arrumaram emprego para a mãe dele. E esse é um trabalho que ninguém vê. E acontece muito, é bem recorrente, né? É que o policial, ele falou, eu, por exemplo, eu estou em todos os lugares, a gente vai em todos os lugares do DF, eu tiro o serviço voluntário, vou em todos os lugares. Os policiais vão em lugares do Estado, que só chega do Estado a polícia militar. Não tem luz, não tem água, são invasões, são pessoas que passam extrema pobreza, extrema necessidade, e o policial é o único que chega lá. E as pessoas veem no Estado, veem na polícia o Estado, e a polícia ajuda. E quase sempre o policial ajuda com o dinheiro do próprio bolso. Um caso que eu acho que tem que falar aqui, por exemplo, naquela escola da estrutural, que por conta de, eu acredito, coisas ideológicas, tentaram tirar os policiais de lá. Mas aqueles policiais, eles modificaram a vida daquelas crianças todas. Quando eles chegaram lá, eles falaram que as crianças não tinham nem o que calçar, tinha criança com doenças, assim, com... perebas, não sei como é que eu vou falar, uma doença que o policial foi lá, pegou a criança, deu um jeito, levou no hospital, ajudou várias crianças. E ninguém viu isso, entendeu? Só foi ver um dia que um lá reclamou dos policiais, mostra uma cena de um policial. Então, assim, o policial em si, ele é acolhedor, ele é ser humano e ele ajuda muito. E as pessoas precisam saber que a polícia é parceira da comunidade, né? O policial, as pessoas têm medo quando passam viatura, tá com a sirene ligada, as pessoas têm muito essa sensação mesmo de medo, de achar que, são parceiros da comunidade, eles estão ali para proteger a gente, para zelar pelo nosso, militar, né? Ele é muito severo, digamos assim, né? Então, assim, até para quem escolhe ser policial, disciplina ela é importante em todos os meios, né? Disciplina, hierarquia, né? Seja no nosso trabalho, seja na nossa vida, se a gente não tem disciplina, a gente não consegue alcançar o que é para ser nosso. Então, seja no regime militar, seja numa escola que tem a polícia ali dentro. Então, assim, eu acho que a disciplina é uma vertente que tem que ser... As pessoas hoje em dia não querem compromisso, as pessoas não querem seguir horário. Então, assim, às vezes tem que ter esse olhar, né? E a polícia tá aí para ajudar a gente. E hoje você tá na parte administrativa e não tá mais na operacional, né? Ou só quando você faz voluntário? 2 vezes por semana eu vou pra rua. Então, vai pra rua. Aí eu me apresento no departamento operacional, então, igual ele falou. Aí você vai conhecer chegou literalmente lá, a realidade. Não, na verdade eu tenho que estar próximo da realidade o tempo todo, porque como eu passo notícia, como eu sou um oficial, eu tenho que estar junto com o policial de rua para saber as dificuldades que ele tem, para saber o que ele passa, até para poder defendê-lo ali na mídia. Então eu faço questão de ir pra rua. E mesmo acho que não trabalhando no dia a dia, de folga o seu trabalho, né? Porque recebe notícia. Conta pra gente, como que ou já aconteceu de você ter que defender um caso onde o policial estava errado?
Não, eu não defendo. Se tiver errado, Aham. na verdade a gente vamos apurar. Porque, na verdade, assim, ninguém está errado de começo, né? Você tem que ter um processo. Então, assim, acontece, tem uma filmagem que é bem nítida de alguma Da coisa, da situação. situação. E não tem como eu mostrar o outro lado, o lado, por exemplo, igual tem os bandidos, né? Ah, ele era um pobre coitado. Ah, ele não teve mãe. Ah, ele passou necessidade, ele precisou roubar. Ah, ele queria ter aquele tênis, ele queria ter aquele carro. E o policial, assim, ninguém vai ver o lado do policial. Ah, o policial tem família, está passando dificuldade financeira, a gente está trabalhando demais agora porque o efetivo não está tão grande. As demandas estão muito grandes, ainda mais agora, nesse período agora vai ter a posse do presidente, vai ter um monte de coisa, esse período a gente trabalha muito. E ninguém vai ver isso. A polícia está estressada, está cansada. E aí, eu lembro uma vez quando eu dava instrução de tiro, que aconteceu um incidente lá, eu até no dia fiquei muito triste, mas depois eu parei para pensar, só erra quem faz. E a polícia trabalha muito, então erra muito. É verdade. Aí as pessoas, mas eu vejo a polícia. São humanos, né? Acaba... São humanos, e acaba que tem um cara que no dia está estressado, aí ele passa da conta. Aí quando você vai ver a história por trás daquilo tudo, eu não chego a passar porque não interessa. Tipo assim, por exemplo, para a mídia é muito difícil eles mostrarem a história antes do policial e mostrar o que aconteceu. Eles não vão. Quem vai analisar isso vai ser o juiz. Exatamente. A vida pregressa dele. Mas, cara, a maioria dos casos que eu vejo quando o policial erra, ele não queria. Tem os casos de gente que tem, a gente chama lá dentro de carga torta, né? É o cara que já tem problema, é afrontoso, vem de um caráter que entrou na polícia e que se a gente pudesse ter cortado antes, cortaria. Mas, assim, a maioria dos casos são policiais que erraram querendo acertar. Mas a gente vai responder. Então, tem casos que, por exemplo, o cara estava com arma de brinquedo, o policial atira, a população condena. Até um caso desse lá que o policial tem família, tem um filho pequeno, e o cara foi tirar uma arma de brinquedo, e o policial teve que atirar. E aí, e começou a inventar um monte de história. E eu sei que o policial é bom, ele vai provar nessa acidência, mas antes disso ele já foi condenado. A mídia já mostrou, não culpa da mídia, mas já mostrou aquela situação. E as pessoas tiram a conclusão que o policial está errado. Ou também tem muita situação. A gente estava com um caso recentemente de um policial militar que se envolveu em um acidente, né? Tem imagem de bebida no carro dele e tudo. Então, assim, o tempo todo a polícia, com o trabalho de comunicação deles, fala que estão apurando e tudo. Só que pra gente não é só isso. Pra gente é muito vago. Quando a gente recebe uma nota, a gente tá apurando o caso, ou o cara tá, sei lá, um exemplo, tá afastado. Porque as pessoas que estão em casa, elas não vão, a família, né? Elas não querem ouvir isso da polícia. Ai, a gente tá apurando o caso. Mas a gente sabe que tem todo um protocolo, que a polícia tem todo, né? Assim, é uma vida que tá ali por trás também. É um cara que às vezes teve um problema ali no dia que não justifica. Não justifica. Mas que a gente sabe que se você for parar pra pensar e se colocar no lugar realmente... É um problema que o policial nunca justifica, mas quando é pro bandido, aí justifica. Isso, assim, que causa muita revolta na gente, porque, assim, tá errado. Sim. O policial é do bem. O policial não é o vilão. Muitas vezes o policial se torna vilão com o cara que é do mal. O bandido que é do mal já fez mil coisas, às vezes, assim. Já vi casos de acusar o policial de racista, sendo que não tinha nada a ver com a situação, porque o cara que estava ali, aquele cara, se aproveita da situação, fala, ele foi racista. O próprio cara fala, E esse cara quase sempre é um bandido perigoso, cheio de passagem, e tipo, às vezes uma parte da mídia compra aquela história dele e vira contra o policial. E transforma o policial num vilão, literalmente, né? A gente sabe, né, um pouco da realidade, querendo ou não, hoje em dia, com a mídia do jeito que tá, nas redes sociais, né? Mas mesmo assim, ainda o policial ainda sofre bastante esse tipo de situação. E, Ribas, você por ser muito jovem e tá já na posição... Nossa, tô me achando, ela tá falando toda coisa, eu sou muito jovem. Você já sofreu algum tipo de, não sei, preconceito? Você é muito jovem pra estar fazendo isso, algo assim? Eu gosto quando as pessoas falam isso me dá gatilhos, assim. Mas nunca tive uma situação de desespero, eu acho muito legal, porque as pessoas têm muito carinho pela gente. Até quem não tá no vídeo, as pessoas gostam bastante. Vê que a gente é da Record, meu Instagram, todos os dias chega mensagem, as pessoas conseguem o nosso número. Então, assim, acho tranquilo, gosto bastante, é muito legal esse carinho das pessoas. Acho que o Major também na rua, né, deve saber bem o que é isso.
E é muito legal, assim, eu nunca tive uma situação de desespero, pelo contrário, assim, se tiver, estou preparado também. Ai, que não tenho legal, medo. gente. E eu gostaria de agradecer vocês por terem vindo, Major, a presença de vocês aqui muito, muito satisfatória, né? Esse bate-papo muito legal. Obrigada mesmo. Você gostaria de deixar alguma mensagem? Não, eu gostei bastante também, eu não sabia que o Major estaria aqui, eu acho que foi bem... Que legal, foi bem integrado. Foi bem integrado. Um cara que conhece a nossa realidade do dia a dia, a gente tá sempre juntos pelo WhatsApp, te liga, então assim, foi muito legal estar aqui conhecendo um pouco da história. Sou fã dele. Ai, mas uma sou coisa fã da do Major, história. a gente tem que contar. Eu fiquei sabendo também, na minha fonte lá, ele vai querer descobrir a cara dele. O apelido dele, tá? Boneco de Olinda, porque ele é muito alto. Ai, gente, mas obrigada, Major, por ter vindo e parabéns pelo trabalho. Realmente você faz um trabalho incrível, você se destaca realmente muito na frente dessa corporação, defendendo uma classe aí que realmente a gente sabe da dificuldade que tem, né? E parabéns pelo trabalho, de verdade. E agradeço vocês por terem vindo. Foi ótimo. E é isso. Deu? Tchau.